Seja bem-vindo a mais um episódio do ANCP Conecta, especial Expogenética. Eu sou o Cris Botelho, CEO da ANCP. Estamos aqui com um assunto super especial e que tem muito a ver com sustentabilidade, com a produtividade, com a genética e com a nutrição animal. Aqui ao meu lado está a Maria Paula Negreiros, da nossa equipe de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Maria Paula, seja bem-vinda. Muito obrigada, Cris. Imensa satisfação estar aqui com vocês hoje. Hoje nosso convidado é super especial, é o Gustavo Siqueira, do Aptacolina, e hoje nós vamos falar um pouco como a nutrição e a genética juntas podem impulsionar a produtividade, a eficiência e a sustentabilidade nos sistemas tropicais. Gustavo, muito obrigado por estar aqui conosco, seja bem-vindo. Conta um pouquinho da sua história, né? Porque a história dele, o currículo é grande. Se a gente for ler, a gente vai se atropelar aqui. Conta pra gente um pouco do Gustavo profissional e como é que você veio estar à frente desse projeto tão importante. Tudo bom, Cris, Maria Paula, um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com todo mundo aí, dos parceiros da ANCP que nos ouvem, né? Espero aqui que a gente possa ter uma boa discussão, que levar conhecimento, levar alguma informação relevante para todo mundo que está nos ouvindo. E o Gustavo ele é mineiro, né? Como eu falei para vocês. Que não recusa um cafezinho, de né? jeito nenhum. Nem né? Pão de queijo. Não, isso aí, senão cancela o visto. Cancela o visto, é isso aí. Então, assim, é mineiro lá de Conselheiro Lafayette, né, onde desde a infância a gente sempre trabalhou com a parte de gado, né? Meus tios sempre foram ligados a essa parte produtiva, então sempre quando criança estava direto. Estava na roça, mexendo com isso direto. Fiz zootecnia em Lavras, na UFLA. Depois vim fazer a pós-graduação na Unesp em Jaboticabal. E quando eu estava cursando a pós-graduação, que teve o concurso lá na Apta em Colina, e eu já entrei, durante a minha pós-graduação mesmo, eu já me tornei pesquisador lá na Apta em Colina, então desde 2005 que eu atuo como pesquisador em Colina, agora em junho. 20 anos. 20 anos. Beleza, parabéns, pesquisador Gustavo. lá, obrigado. Parabéns. Parece que foi ontem, né? Mas é muito gratificante. E nesses 20 anos a gente vem aí desenvolvendo vários projetos, vem desenvolvendo várias coisas. E junto a isso também, desde 2011, que eu atuo como professor no programa de pós-graduação da Unesp em Jaboticabal, né? Eu fiz meu mestrado, doutorado em Jaboticabal. Passado um tempo, eu fui convidado pelo programa para atuar lá, onde a gente orienta os alunos de mestrado, doutorado. Uhum. Então, esse aí é um pouco aí da história assim, profissional, né, do Gustavo, onde eu tenho isso aí. Sempre trabalhei nessa parte de pesquisa e a gente sempre trabalhou nessa pesquisa muito ligada ao setor produtivo, ao campo, né? Sempre nessa parte de pesquisa muito visitando fazenda, andando por fazenda, trazendo o produtor para dentro da instituição. Então, esse é um pouco do que a gente faz lá. A gente costuma dizer que é a pesquisa falando pecuarês, né, Gustavo? Tem que ser. A pesquisa precisa realmente falar o pecuarês. Eu falo que a gente tem pesquisa no Brasil de muita qualidade, que não perde assim nada para fora do Brasil. Óbvio que às vezes você tem outros locais, como os Estados Unidos, tem um volume de pesquisa muito grande, mas a nossa pesquisa hoje ela é publicada nos principais periódicos do mundo, os nossos pesquisadores são respeitados, estão assim, então a gente não perde nada. Agora, uma coisa que a gente precisa de fazer é levar essa pesquisa ao homem do campo, né? Porque nós temos que publicá-la, e é importante que a ciência ela é universal, seja publicada em inglês, nos principais periódicos do mundo. Agora, quantos produtores vão acessar um jornal desse para fazer o download de um artigo e vão ler aquele artigo? E às vezes ele vai ler, e quantos vão ter? Não estou falando que ele é menos ou mais capacitado, mas a linguagem daquilo é uma linguagem científica dura, vamos dizer assim, que é lá. Então, cabe a nós pesquisadores, cabe a todo mundo que está aí na academia, que diferente de outros países, de outros lugares, que muitas vezes o pesquisador é contratado para ser 30% pesquisador, 70% extensionista. Né? Nos Estados Unidos, o cara, às vezes, ele tem lá na grade dele, você tem que ser 30% docente, 20% pesquisador e 50% extensionista. No nosso aqui, a gente tem que ser tudo ao mesmo tempo, junto, e tem 300%, né? 100 de cada um. Exatamente, surge um problema lá, é diferente, e a gente precisa levar essa pesquisa para o campo,
Isso é extremamente importante e numa linguagem que ele entenda. Tá certo? Porque se a gente falar difícil com ele, ele já vai ter a desculpa certinha para falar: esse cara é teórico, isso aqui não funciona, né? Então, tem uma frase muito usada no campo que ela fala assim, né? Aí fica para você pensar assim: ó, você já escutou essa frase que fala que na prática a teoria é outra? Né? Todo mundo fala isso. Aí eu faço uma pergunta. Meu pai falava muito isso. Mas cuidado, você vai ver que eu vou falar assim: ó, muita gente que fala isso. Eu falo que é o seguinte, é porque ele não sabe a teoria. Desculpa até falar do seu pai na ausência. Não, mas eu tô falando porque é a história antiga. Né? Mas esse é um dogma antigo que tem para poder não se usar aquilo. E hoje, quando a gente faz a maior parte dos projetos que a gente faz, as pesquisas que a gente faz, se elas são feitas, bem feitas, com critério e tudo mais, a gente vê que a gente apropria aquele resultado no campo de forma pragmática, de forma, assim, absurdamente verdadeira. Veja os sumários de melhoramento, tudo assim. Quando você vai lá que você escolhe os melhores todos, aquilo se repete. Então, a coisa, quando ela é bem feita e quando você consegue levar a informação de forma adequada, aí sim tem grande chance de acontecer. Agora, o problema é interpretar a teoria, né, e colocar lá. Muitas vezes está interpretando ela de forma errada. Esse é um grande problema, né? Tem um amigo meu que ele fala assim: você fez tudo errado, ainda quer que dê certo? Né? Então, assim, não tem jeito. Você fez tudo errado, vai dar errado. Né? Então, a teoria, ela mostra muito isso para nós também. E falando em pecuarês, né, em trazer esse conceito fácil para o campo, o Gustavo também, ele foi um dos idealizadores, né, do conceito do boi 777, que é eu acredito que foi uma linguagem muito fácil, de fácil acesso ao pecuarista, né? O livro de vocês é de muito fácil entendimento, né? Então, assim, foi um grande feito, desses últimos anos para a pecuária, né? Esse livro, a gente fez ele já tem acho que 2018 nós lançamos o livro, né? Mas desde 2012 que a gente já tem aí, que a gente vem colocando esse conceito para o campo, né? E aí é exatamente isso. O que é a grande questão? Uma das coisas que trouxe, digamos assim, não sei se eu posso falar, sucesso, ou que trouxe abrangência ao setor produtivo dele, não só do livro, mas todo esse conceito, foi a ideia do todo, a ideia da continuidade e da linguagem, igual você falou. Não tem nada ali que é algo novo, surpreendente, que assim, nossa, revolucionou porque trouxe uma metodologia nova, sabe? Porque passou a medir de uma forma diferente, ou trouxe... A gente trabalha muito com suplementação, suplemento super inovador. Não. O que ele trouxe foi justamente assim, conectar, né? Trazer um desafio. Naquela época, assim, era uma grande questão assim, olha, pensa se você não pode fazer isso. Isso aqui é um desafio, né? Olha, assim, é aquele desafio de falar, olha, o animal tem que ter essa meta, aquela outra. Trazer o conceito de meta, né, que todos nós temos. Por exemplo, a NCP com certeza tem uma meta de avaliar tantos animais, de lançar o sumário, de fazer isso, de fazer os eventos, de fazer um projeto como esse. Não tem? E a gente, quando tem a meta, não corre atrás para fazer? Exatamente. A mesma coisa que a gente trouxe para o setor produtivo. Só que muitas vezes ele via assim, só uma tecnologia numa fase de vida do animal. E ali ele trouxe um conceito de falar assim, olha, desde a concepção ou do nascimento daquele animal até o abate, ele tem que ter uma continuidade. Você tem que pensar que ele tem que ter um caminho, então ele tem que ter começo, meio e fim. E colocando alguns objetivos numéricos, que na época faziam muito sentido. Assim, os objetivos eram desafiadores e movimentou o pessoal para fazer. Então era muito interessante chegar nos lugares e falar, eu estou fazendo o 777, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Então, aquilo movimentou. Então, foi isso. Trazer, colocar um conceito desse, uma meta, colocar um começo, meio e fim, para que as pessoas pudessem correr atrás. E eu acho que o grande questão, como tudo isso que a gente está fazendo, igual a NCP Conecta, é a gente levar na linguagem que quem vai nos ouvir entenda e faça. Não é que a pessoa... Não, mas assim, se a gente falar, você pode falar a mesma coisa de 2 ou 3 formas diferentes, aonde o que importa não é do jeito que a gente fala, é como a pessoa que ouve vai conseguir interpretar aquilo e vai poder fazer. Então, acho que esse é o grande desafio nosso, assim, da ciência, ou da pesquisa, ou de todo mundo que gera informação, é conseguir levar ela com qualidade para o produtor rural. Para conectar, né? Que é para conectar, que é para quem realmente vai interpretar aquilo e usar de forma adequada. Então, acho que esse é o grande segredo que a gente tem.
Isso foi uma metodologia de sucesso, né? Talvez pelo nosso mineirês, assim, né? A vida inteira mexer com fazenda, e igual eu comentei com vocês aqui um pouquinho antes, assim, a parceria lá somos eu, Flávio, mas tem muitas outras pessoas envolvidas, sim, muitos alunos, muitos funcionários, um monte de gente, mas assim, aqueles que mais aparecem, mas eu agora recente, que eu mudei da fazenda, o Flávio ainda continua morando lá, então assim, morar na fazenda, viver a fazenda, trabalhar ali no dia a dia, isso traz muita, essa conexão com o nosso cliente final, que com certeza é o produtor rural. Isso faz toda a diferença, né? Você vivenciar realmente no seu dia a dia o seu propósito. Isso faz toda a diferença mesmo. Então vamos lá, Gustavo. Para começar, quais são as principais linhas de pesquisa de vocês lá no Apta Colina e o que vocês vêm desenvolvendo? Hoje, assim, eu gosto de falar que a nossa linha de pesquisa principal lá, a nossa linha de pesquisa é produção animal com ênfase em nutrição. Então, nós somos zootecnistas, né, que trabalhamos nessa parte de nutrição, mas o nosso foco hoje é produção animal, né? O nosso foco sempre foi produção animal com ênfase em nutrição. Então, essa é a nossa linha geral. Dentro dessa linha, o que a unidade nos permitiu fazer, que acabou se tornando um diferencial também, é que a unidade de pesquisa da Apta de Colina, ela é uma unidade relativamente grande para se pensar na fazenda de pesquisa, são 2.500 hectares. Então, é uma área boa, uma área considerável. Então, nós temos aí o rebanho de cria, recria e engorda. No passado, nós só trabalhávamos com recria e engorda. Tínhamos sempre a cria, mas a cria era um fornecedor de bezerros para a gente fazer os experimentos de recria e engorda. Então, a gente fez muito estudo do desmame até o abate, aonde a principal linha, as principais perguntas eram o seguinte: quais são os melhores caminhos? Né? Vamos fazendo uma analogia agora, assim, o cara vai começar aqui, eu preciso ter um Waze. Nos dias de hoje, naquela época não existia o Waze, nem o Google lá, o Waze. A gente queria traçar caminhos para que o pecuarista pudesse escolher os caminhos e chegar até lá. Então, as nossas linhas foram sempre pesquisando, assim, em termos de melhorar a produtividade, sempre pensando no retorno econômico e na sustentabilidade. Porque eu acho que uma coisa não está desconectada com a outra. Muitas vezes o produtor fala, mas negócio de sustentabilidade, quem vai pagar essa conta? Na verdade, nós temos para a nossa área uma coisa que é extremamente benéfica, que é tudo que você faz que potencializa o desempenho do animal, ele vai assim, na veia na sustentabilidade. O principal fator para a gente ser sustentável é produzirmos mais em menos tempo, com menos área. Então, isso aí está extremamente alinhado ao melhoramento, à sanidade e à nutrição. Então, na verdade, assim, essa conta ela já vem sendo paga pelo benefício produtivo que traz a melhoria econômica e a sustentabilidade vem para nós. O tripé da sustentabilidade, um deles é economicamente viável. Exatamente. E, na verdade, é o seguinte, o que mais impacta que a gente tem visto na questão de sustentabilidade dos animais é isso, assim, produzimos mais em menos tempo e economizando área. É tudo a ver, assim, você pega um animal ruim de genética, um animal bom, ele vai conseguir produzir mais em menos tempo, comendo menos, né? Mais eficiente. A nutrição, quando você faz ela de acordo, a mesma coisa. Então, a nossa linha sempre foi essa. E de uns 7, 8 anos para cá, uns 10 anos talvez, a gente também aí passou a pesquisar muito mais a parte de cria, né? Então, aí eu brinco que eu era feliz e não sabia, achava que os nossos estudos eram complexos, que a gente pegava do desmame e levava até o abate. No dia que a gente começou a trabalhar com vaca, viu que a complexidade do assunto é muito maior, mas é infinitamente maior. Então, hoje a gente tem os estudos, tanto na parte assim, de nutrição da vaca de corte, pensando nela com bezerro, né, a programação fetal, o desenvolvimento embrionário, ele enquanto lactante, aí do desmama até o abate, e sempre pensando em tudo isso e ainda tentando fazer esse animal que tenha uma qualidade de carne adequada lá, uma qualidade de carne especial no final. Então, hoje a gente sempre avalia todo o sistema produtivo, então muitos estudos nossos são assim, desde o dia que insemina essa vaca até o dia que aquele bezerro está no abate. Então, ele é muito mais complexo. Enquanto o anterior demorava 1 ano, esse às vezes demora 2, 3 anos, porque entre inseminar, parir, desmamar, engordar, é bem mais desafiador. Tem muitas, assim, no animal nunca é um momento liga uma chave, outro momento desliga uma chave, né? São ondas de crescimento que vão ter.
Aparentemente, as pesquisas mostram que no primeiro terço está mais ligada aos órgãos vitais, coração, intestino e tal. No segundo terço, estaria muito ligado a questões relacionadas à fibra muscular, que eu chamo, fazendo analogia para o produtor entender, é o motor desse animal, entendeu? A fibra muscular é aquilo que, se uma vez você condenou seu carro a ser 1.0, ele vai ser 1.0 o resto da vida dele. Se você criou um carro, né, que é um bezerro que está dentro da barriga da vaca, com a nutrição dessa vaca boa, é como se ela mandasse uma mensagem para o bezerro dela, cientificamente é muito mais profundo do que isso, mas é como se ela mandasse dizer assim, meu filho pode vir com bastante fibra muscular. Fibra muscular é carne, que por sua vez é a carcaça que vai entregar lá no final. Só que músculo, ele consome energia, concorda comigo? Assim, um músculo, para o cara ter muito músculo, ele tem que ter um consumo de energia alto. Se a mãe dele está passando fome, o que ela fala assim? Ó, não vem com motor alto, não. Vem com motorzinho 1000, porque aqui fora o trem é feio. Entendeu? Aqui fora tem comida, não. Entendeu? Assim, agora, se ela está mantendo a condição corporal ou melhorando, principalmente a vaca Nelore, parece que assim, ela está mantendo a condição corporal, ela já garante o desenvolvimento adequado. Dizer, né? Então, você está vendo sua vaca durante a gestação, está mantendo a condição, não está perdendo, ela já garante uma condição corporal do segundo terço, adequada, então, é a parte muscular. que já fala que o motorzinho dele vai ser adequado. E do segundo para o terceiro é onde vai estar mais ligado a parte de marmoreio, a parte de qualidade de carne. Mas isso não é assim, né? Desliga uma chave, começa com a outra. Elas são ondas sobrepostas. E aí a turma adora falar, mas então, beleza, em qual das fases eu tenho que cuidar da vaca? Todas, o tempo inteiro. O tempo inteiro, claro. O tempo inteiro, né? E outra coisa que eu brinco sobre isso, eu falo assim, o que a vaca brasileira tem? Eu falo assim, fome, coitada. 365 dias por ano, ela costuma ter fome, né? Então, você tem que tirar isso dela, né? Evita que ela tenha fome, que você vai ter sucesso, né? Vaca com fome é sinal de insucesso para você. Vaca sem fome é sinal de sucesso no seu projeto aí. A próxima pergunta é com relação aos gargalos da pecuária. Você acabou de falar um deles, né? Eu acho que assim, os gargalos da pecuária, eles são muitos. E eu acho que o principal gargalo da pecuária, para mim, eu vou usar uma palavra, que ela é pesada, mas eu vou explicar ela. É a ignorância. A ignorância em qual sentido? O que é ignorância? Ignorância é não ter conhecimento sobre, né? Eu sou ignorante sobre saúde humana, né? Eu nunca estudei para isso. A gente tenta... Você vai lá, acha que você sabe alguma coisa, você vai no médico e vê que você não sabe nada. Então, o que é ignorância? A gente ter desconhecimento sobre aquilo. E qual que é a ignorância da pecuária? A pior, a mais perigosa que tem, que é a ignorância do custo. É a ignorância da gestão. Tá certo? Quando você tem a ignorância da gestão, o que ela te leva? Ela te permite a cometer vários erros e você ainda achar que está fazendo certo. Esse é o problema. Né? E hoje, que você chega num produtor e fala assim, ó, quantos produtores, você que está nos ouvindo aí, para e pensa. Você sabe qual a lotação da sua fazenda? Quantos animais você realmente tem? Você tem um mapinha, você faz isso aí certinho? Você sabe quantas arrobas cada animal seu produz ou ganha por ano? Entendeu? E aí você sabe qual é o seu custo de produção? Se você não sabe isso, você tem uma certa ignorância sobre alguns desses fatores. E essa ignorância nos leva a negligenciar os fatores produtivos. Porque só vai se ver a necessidade de fazer bem feito, de escolher o adequado, quando você tem consciência disso. A escolha de um touro adequado, muitas vezes, assim, aquele touro que é melhor, ele é mais caro. O cara fala, não, põe um mais barato aí. É uma ignorância. Não estou falando que o mais caro é o melhor sempre, não é isso. Está aí para você escolher o mais adequado. Mas simplesmente usar um protocolo mais barato, usar um touro mais barato, muitas vezes ele vai te trazer um custo mais elevado. Às vezes porque aquele touro, a prenhez dele é muito baixa, o nível de concepção dele é muito baixo, o índice de concepção dele. Aí você gastou menos por dose, não emprenha as vacas, fica muito mais caro para o bezerro. E assim tudo. Então, essa ignorância de gestão, ela leva a negligenciar uma série de ações como essa, de uma escolha adequada de uma genética, de uma escolha adequada da nutrição. Porque muitas vezes você fala assim, olha, dá tal suplemento, vai aumentar meu custo. Fala, não, isso aí vai às vezes até diminuir seu custo. Porque se eu quero que você gaste R$1 com a nutrição adequada, para que você ganhe 3 e fique com custo mais barato. Não é milagre, né? Toda hora que gastar 1 vai voltar 3. Mas isso é fazer certo. Para isso você tem que ter isso todo. E um gargalo produtivo hoje no Brasil muito grande é a questão do pasto.
também, né? Que a gente trabalha muito com a pecuária a pasto, né? O Brasil é claro. pecuária a pasto. Adoro falar que o Brasil é um país tropical que tem alto potencial produtivo, só que nós produzimos em média 4 arrobas por hectare ano. Que é desse alto potencial produtivo, né? Onde é que está seu alto potencial produtivo se você produz em média 4 arrobas por hectare ano? Por que se produz 4 arrobas por hectare ano? Porque a vaca tem fome e o recria engorda também. Só lá na engorda que vai ter um trato, adicional, adicional, que aí a coisa vai. Então, esse eu acho que é o principal gargalo, assim, na minha visão, é a gestão. O gargalo é produtivo somente por causa de pasto e falhas adequadas da nutrição, né? Trazendo para a minha área, que talvez outra aqui sentado vai falar, falha da reprodução, outra falha do melhoramento. A gente enxerga muito essa falha de nutrição, que os animais eles ficam sempre num sub-ótimo, mas muito sub-ótimo, de onde eles poderiam chegar. Não quero ter o máximo. Eu não preciso que o animal esteja ganhando sempre o máximo de peso dele ao longo da vida, mas eu preciso que ele esteja sempre com um bom ganho de peso, que só vai ser uma arroba produzida de custo baixo se o animal estiver ganhando peso. Entendeu? Assim, você tem que olhar, um convite que fica só para eles pensar assim, pensa quanto que custa de arrendamento na sua região. Hoje no Brasil inteiro, mais ou menos o seguinte, custa R$50 para arrendar animal de recria. Você vai aqui em São Paulo, o cara fala 50, 60. Vai em Rondônia, o cara fala uns 50. Vai no Mato Grosso, uns 50. Mesmo fala, não tem, o que tem é ruim. Aí, o que tiver vai custar isso. Aí você faz uma conta, assim, quantos gramas ele tem que ganhar por dia, pelo menos para pagar esse arrendamento. Que seja o arrendamento da sua propriedade. Entendeu? Então, você já começa a ver... Põe na conta, né? Põe na conta. Que você não tenha seu custo, mas arrende a sua propriedade para você mesmo. Acho que seria um grande exercício que mudaria a pecuária brasileira se cada um arrendasse a sua propriedade para você mesmo. Você tem uma coisa que é imobiliária, aquilo você aluga ela para você produzir. E aí você vai ter níveis produtivos, você vai ver que vão ter que ser muito acima para pagar aquela conta, senão não vai pagar. Então esse é um grande ponto que a gente vê. Acho que o principal gargalo é esse, é a gestão e a negligência de ter esses números nos levam a escolher, às vezes, um touro mais barato, usar um boi de boiada, entendeu? A achar que é só o sal mineral vai resolver sua vida o tempo inteiro, entendeu? E assim vai N fatores, né? O Gustavo, e aqui um complemento dessa pergunta é assim, quais as tecnologias nutricionais ou de manejo você acredita que podem ser aplicadas para superar esses gargalos e aumentar os índices zootécnicos? Na verdade, é fazer a base bem feita, né? É fazer a base porque bem feita. Tecnologicamente a gente está extremamente desenvolvido, mas a gente não está aplicando nem a base, né? O que você acabou de falar, a gente não está aplicando nem a base bem estruturada, né? É exatamente isso, assim, ó, a base bem estruturada é exatamente assim, ó, o grande gargalo, o animal não ganha peso, ou ele tem um ganho mais baixo de peso nas nossas condições, é porque o pasto é negligenciado. O pasto, não estou preocupado, assim, ó, existe um conceito, na verdade, é que se preocupa muito com a composição química do pasto, e na verdade o grande problema do animal a pasto é que ele não come tudo que ele precisa ao longo do dia. Um animal ele dá um bocado, ele tem que colher, cada bocado dele tem que colher. Em média, esse bocado pesa 1 grama. Então, o animal tem que comer 8, 10 quilos de matéria seca por dia, ele tem que dar 8, 10 mil bocados num dia. E o que acontece é que eu brinco assim, ele gosta de pastejar 8 horas por dia. Isso é um tempo ótimo de pastejo. A partir dali é hora extra. Então, tem muito boi no Brasil que faz hora extra a vida inteira dele, né? Procurando. E ele tenta aumentar o tempo de pastejo e não consegue colher tudo que ele precisa. Então, esse é o principal gargalo, é que assim, o gado no Brasil não consome todo o pasto que ele precisa. Por quê? Porque a condição de pasto é muito aquém. Esse é um ponto. Uma das ferramentas que nos ajudam nisso aí seria melhorar o manejo de pasto. Só que você não estala o dedo e faz isso. Sim, por magia, entendeu? Parece que às vezes eu escuto uns caras falar, não, é porque não... Cara, você não, assim, isso depende da pessoa, isso depende da condição, da estrutura, do solo, investimento. Mas não pode ser sem investimento. Tá bom, mas assim, não é por mágica. Tem que conciliar com isso. Uma das coisas que auxilia muitas vezes nisso, nessa acelerar, é a suplementação, não como uma muleta, mas como uma ferramenta para ajudar esse produtor a melhorar esse caixa dele e, consequentemente, melhorar a estrutura de pasto dele, captando. O que vai garantir ele perenizar na atividade é o pasto, é a base. Mas o suplemento, ele é um tempero disso aí que pode auxiliar muito nele. Para quê? Para acelerar essa vida produtiva desse animal e ele começar a botar um pouco mais de dinheiro para ter caixa para fazer isso, né?
Hoje, a maior parte do pecuarista vive, que eu falo que ele vive da depreciação da fazenda. Ele vive do pasto que ele não reformou. Não são todos, mas boa parte dele vive do pasto que ele não reformou, vive da cerca que deveria ter sido feita nova e do trator que ele não compra novo. Ele está vivendo disso aí. O problema é quando ele assusta para voltar, está muito longe. O passo é grande, né? Exatamente. Concordo em gênero, número e grau, Gustavo. Realmente, um dos gargalos é a ignorância e investir em tecnologia hoje em dia, a gente sabe o quão é fundamental para a gente conseguir explorar esse potencial que a gente tem no Brasil, né? E partindo já para o próximo tópico, genética e nutrição. Por que eles precisam caminhar junto? Por que é tão importante investir na tecnologia do melhoramento genético, na sua opinião? Não, eu acho que é fundamental pelo seguinte, cada um pode dar a visão que quiser aí, mas eu sempre faço essas analogias de carro, distância e tal, para ficar claro, né? Eu tenho a genética, vamos falar assim, se a gente voltar naquele que eu falei do motor e tal, a genética para mim, ele é o carro, que é o potencial produtivo desse animal. Tá ali, ó. Aí, agora eu preciso de ter, vamos falar assim, ó, se eu quero andar rápido, eu preciso de ter um carro bom. No passado, nas décadas de 80, 90, começo assim, abater animal de 4 anos, estava tudo certo. Acima de 3 anos. Hoje você vai matar um boi de 3 anos e não é mais China. Você já perde ali 5, perdia 20, agora perde 5, perde 10, depende do local e tal. Mas não sei o que. Assim, e não tem tempo. É giro, é dinheiro parado, tá certo? Então, você tem um animal que a genética é o motor, é esse carro de qualidade. Antigamente, para andar 40 km por hora na estradinha, vamos falar assim, andar 40 km na estradinha de terra ruim, igual quando era novinho lá, né? Fusca, Fiat, Chevette, esses carros, tudo tava bom demais. Não era? Porque qual o risco de você capotar, de morrer, assim, era muito baixo, você andava em velocidade baixa. Agora, ninguém usava cinto. Não usava cinto, não tinha nada disso, não. Airbags, vida elétrica, não tinha nada 10 anos de idade. Exatamente, era bom naquilo e vai embora. Entendeu? Então, assim, aquele carro, ele era adequado para aquela situação. Como uma genética, um boi de boiada, beleza. Se você quer matar um boi de 4 anos, eu vou te falar que se for filho do melhor touro que você tiver, um do outro touro lá, no final das contas, a diferença não vai ser grande. Mas ele... Não, você limitou ele ao longo da vida dele inteira. Agora, quando você quer abater um animal de 30 meses, 24, 18, 13, 15, quer que as filhas emprenhem aos 14, aos 18, aos 24 meses, quer produzir, quer andar em alta velocidade, a genética é fundamental. E ela vai suportar isso para nós. E aí ela vem casada com a nutrição. Porque também, assim, só ter a genética e não ter a estrada adequada, eu tenho uma genética excepcional. Aí eu ponho para andar na estrada esburacada, cheia de falha, cheia de problema, por mais que ela seja boa, ela é confortável, mas ela não mostra o potencial dela. Por exemplo, nós fizemos um estudo em Colina, que a gente desmamou os animais com 255 quilos, com 8 meses. Você já vê que é um animal de genética. Colina já tem, não tem conta assim, a gente já tem acho que uns 7, 8 anos, que é só inseminação, só protocolo e tal. Então, nós desmamamos, nossa genética melhorou bastante, só touro provado e tudo mais. Nós desmamamos os animais com 255 quilos. Beleza. Metade dele nós falamos assim, você vai ter toda a condição para você expressar seu potencial. Então ele tinha uma condição de pasto e uma nutrição mais pesada, que a gente fez uma recria intensiva a pasto, depois uma engorda intensiva a pasto. E o outro foi até um sistema que a gente chamou de tradicional. Desmamado, primeira seca, um proteinado de 1 grama por quilo de peso vivo, que ele comia 250, 300 gramas por dia. Aí nas águas, sal mineral, na outra seca, proteinado de novo, sal mineral, e engorda com 3 gramas por quilo, que é 1 quilo, 1 quilo e pouco para engordar. Básico. O que nós demos condição para eles, aos 19 meses de idade, eles chegaram com 563 quilos, foram abatidos, então deu 21 arrobas. Então eles tinham 21 arrobas de peso vivo com 19 meses de idade. Mais de uma arroba de média de ganho ao longo da vida até lá. Porque a genética permitiu. Porque também você pegar um animal ruim e acelerar ele demais, ele também não vai. Ele não ia chegar nesse peso, ia ser um grande problema. O outro irmão dele, que é filho do mesmo touro, da mesma IATF, só que a gente limitou na nutrição, ele foi chegar aos 560 quilos aos 30 meses de idade.
E ainda assim foi abatido com 560 quilos aos 30 meses de idade, que não é bom, que é troféu joinha ainda para a pecuária brasileira. Só que ele vinha de pasto, menos suplemento, rendendo 52%, 53%, deu 19,4 arrobas. Então, o que é a grande questão? A importância da genética é assim, ó, que com uma boa genética, você tem diversos caminhos que você pode fazer. E quanto mais acelerado você for, mais a gente acredita que ela vai te mostrar o potencial. Então o de 30 meses, não, se fosse um outro ruim, talvez seja mais ainda. Mas assim, esse casamento de genética e nutrição ele é fundamental. Eu preciso ter o carro bom com a estrada boa. Entendeu? Então eu preciso de tratar de um bicho de pior qualidade, você vai ter uma resposta econômica pior. E também você fazer um animal de alta qualidade e não dar a condição para ele se expressar, também você limita isso. Os dois caminham juntos e caminham separados, mas a grande potência para nós é sim a gente conseguir conciliar esses dois, né? E aí, com certeza, numa base de uma boa sanidade que ela não limite, porque alguém doente não tem genética e não tem nutrição que corrija a doença, né? Às vezes ela pode diminuir a doença, mas ela não corrige a doença. Então, assim, isso com uma boa sanidade é o que nós precisamos fazer para a pecuária ser produtiva, rentável e sustentável, não tenha dúvida disso. E aí daí que vem a história do boi com meta, né? O 777 é exatamente a gente trazer meta para a gente atingir esses objetivos. Exatamente. E depois disso, né? A gente tem esse conceito bastante famoso e que vem sendo bastante aplicado, né? Que foi detalhado no livro. E depois disso, quais são os próximos desafios? Quais são as novidades aí do boi com meta futuro? O grande desafio, né? Isso aí, Cris, é que todo mundo fala assim, mas agora eu já faço o 777. E lá em 2012, 2013, quando a gente colocou esse conceito até para o produtor mesmo, fazer um animal de 21 arrobas era um desafio. Não era um peso padrão do Brasil. Hoje não é esse desafio, concorda comigo? Hoje aí, agora vai ser um 888, 999. Eu falei, não, agora é assim, ó. Agora, o conceito por trás dele, né, eu vou chegar em que nós estamos estudando mais agora, assim, o conceito de fazer um bezerro de 7 arrobas, uma recria de 7, uma engorda de 7, era para ser provocador naquele momento. E isso não foi tirado assim. Isso aí, gente, foi criado com base em estudos que a gente fez. Nós fizemos vários experimentos, não tentando achar isso. Nós fizemos vários experimentos de recria engorda, de recria engorda, fazendo tal, e depois falou assim, para identificar o que era desafiador para a época. O que eram os caminhos, qual que era o caminho, porque a gente sempre assim, a gente aprendeu muito negócio do ganho de carcaça, do histórico alimentar, de ter bons caminhos, aprendeu que se você tratar melhor o animal, você regredir na nutrição dele, é um problema e tal. Então, essa era a ideia disso. E surgiu o boi 777. Então, hoje, o que é o conceito por trás dele? É a meta. Não necessariamente precisa de ser 7 arrobas aqui, 7 ali ou 7 lá. Mas é a meta, entendeu? Assim, é ter o objetivo para se fazer. Então, acho que cada produtor, ele tem que ter lá, o meu é o 8, 6, 9, entendeu? Que seja. Mas o que ele tem que ter? Eu brinco que a gente marca mês e ano de nascimento em bezerro. No dia que o bezerro caísse no chão, no dia que você fosse marcar ele para carimbar, você não tem que marcar o mês e o ano de nascimento dele, você tinha que marcar o mês e o ano de abate dele. A data de validade dele dentro da fazenda que você tinha de fazer. Você falou assim, então um desafio para você aí, que carimba, esse aqui é um bezerro carimbo 8, carimbo 7, carimbo 10... Então, marca o mês e o ano de abate dele. Esse aqui vai morrer quando esse aqui vai ser abatido aos 2 anos de idade, esse aqui aos 18 meses, esse aqui aos 30 meses. Então, põe a validade lá. Tudo nesse mundo nosso, tudo tem validade. Quando a gente era novo, a gente falava do carro sem cinto, nada tinha validade, né? Não. Hoje, tudo tem validade. Então, por que o boi na sua fazenda não tem validade também? Então, a gente tem que colocar validade nele. E muitas propriedades, o conceito é esse. Hoje de manhã, eu ainda conversava com um produtor, a gente falou assim, quais são os objetivos? Não, esse gado tem que sair daqui assim. Então, beleza. É igual brincar, nós estamos aqui gravando em Ribeirão. Você pensa, eu tenho que estar em Colina. Vai gastar 1h15 até lá. Eu tenho que sair com prazo para estar dentro desse horário. Se eu tiver um compromisso tal horário, ou para vir para cá, vice-versa. Se você sair atrasado, você vai ter que correr mais. O seu risco aumenta. Se você sair com tempo, você corre menos, você chega bem. Então, acho que o produtor precisa de ter esse conceito colocado na cabeça dele. Tá? Então, isso é o pano de fundo, assim, cada vez mais trazer as metas e cada propriedade tem que ter a sua meta.
Às vezes, se o mesmo produtor tem mais de uma propriedade, já pode ter metas distintas nela para buscar, como empresas, como lojas agropecuárias, como quem vende ração, como quem vende produtos de sanidade, como quem vende touro, como qualquer coisa, cada um tem suas metas e o produtor tem que buscar isso, porque isso é fundamental para ele. Dentro disso, o que a gente mais tem estudado agora, os principais pontos, é isso, essa integração aí da concepção até o abate. Entendendo que cada vez mais nessa pecuária, é aquilo que eu brinco, assim, é aquilo voltando ao carro lá. Quando a gente andava num carro a 40 km por hora, 50, no máximo 100, meu amigo, tá tudo certo. O risco da gente morrer, o risco de dar um problema, morria de acidente, mas assim, é muito mais baixo. Se você quer andar 150, 180 por hora, você precisa ter um carro com capacidade de fazer aquilo. É o nosso animal. Então, a programação fetal, aquilo que a gente falou lá das células fibrilares, lá, as fibras da carne vão interferir, beleza, se você pegar um animal e acelerar ele. Se for para matar um boi de 3 para 4 anos, essa diferença é pequena, você não vai enxergar isso aí, entendeu? Então, o que a gente tem mais estudado é assim, ó, é a grande integração do todo. E na nossa visão, o grande foco hoje de estudo que a gente tem visto é a intensificação do sistema de cria da pecuária brasileira. Porque eu brinco assim, né? Eu repito, né? Não tem nenhum boi que vai morrer se ele não nascer de uma vaca. E quando a gente pega e intensifica a engorda, é fácil. A intensificação da engorda, mas podia ser a intensificação da engorda hoje no Brasil passa por ter volumoso, pode ser pasto, as TIPs que estão surgindo em terminação intensiva a pasto, quanto os confinamentos. Você vai em todos os confinamentos, você vai quase que todos, visita um confinamento, você fala assim, fiz 2 linhas novas aqui, botei mais 1.000 boi aqui, botei mais 500, botei mais 2.000, o que é de 5 está indo para 10, o que é de 10 está indo para 15, o que é de 15 está indo para 20. Facilidade, né? Assim, ele tem que ter dinheiro e tal, mas assim, em termos de área, que é um limitante grande para nós, faz mais 2 linhas de coxo, põe mais 2.000 bois para engordar. Assim, se ele vai ter ou não recurso para aquilo, eu não estou falando que é fácil, assim, mas não é um negócio que impacta tanto assim. Nas TIPs, que é essa terminação intensiva a pasto, estava recentemente agora no Mato Grosso, e só crescendo, e crescendo em pequenos produtores também, médios produtores, só que para cada 1 hectare que a gente converte uma área que é de engorda tradicional, que vira TIP, eu já preciso de intensificar 5 a 6 hectares de recria, de 5 a 7 de recria, para suportar a quantidade de gado que aquele 1 hectare. 1 hectare. Vão até tirar o confinamento do jogo, vão falar assim, o produtor foi lá e pegou uma área da propriedade dele, colocou um coxo e falou, agora aqui eu vou fazer TIP. Aí ele começa a rodar por cada giro 6, 7 bois, e faz 3 giros no ano. Então ele engorda 15, 20 bois facilmente na área. Ele vai precisar de 5 a 7 hectares intensivos de recria para sustentar aquele a 1 hectare de engorda. E se ele estiver querendo engordar só macho, ele vai precisar de 40 de fêmea, 40 hectares de fêmea para sustentar 1 hectare de engorda de macho. Então, e é um grande desafio para nós ter essa fêmea produzindo. Aí vem de novo a genética. Assim, essa fêmea tem que ser uma boa mãe, e tem que ser uma mãe que vai te dar um bezerro por ano, e esse bezerro tem que ser bom, e esse bezerro tem que morrer pesado, e ao mesmo tempo que ele tem que morrer pesado, a irmã dele tem que emprenhar com facilidade. Então, hoje, a nossa visão muito é a integração do todo e muita preocupação com relação ao sistema de cria, porque a gente enxerga que é o grande gargalo da adoção de tecnologia do sistema produtivo. Tá certo? Então, a gente enxerga que isso aí é um gargalo gigantesco, a gente tem dedicado muita energia nossa para isso, para ser eficiente. Como é que a gente faz para colocar 2 vacas por hectare, 3? Ir lá e fazer um projeto para colocar 5, 10 bezerros, 10 garrotes em recria por hectare? Tem. Engordar 15 bois ou fazer um confinamento, isso aí está dominado. Isso aí tem. Se você vai ou não encaixar no seu modelo, é outros 500, mas isso aí existe. As tecnologias estão aí. Agora, para trabalhar com 2, 3, 4 vacas por hectare, se a gente conseguir fazer isso, aí, meu amigo, a conversa é diferente. Então, a gente acredita hoje que essa questão da cria é o grande gargalo, é onde a principal adoção de tecnologia vai vir, vai ser aí. E a gente volta lá para o nosso começo, né? Medir, né? Medir. Sem medir, a gente não consegue. E a gente vem aí para o fator genético, que vai ajudar a ter essas 4, essas 5 vacas por hectare
né, sendo produtivas e parindo aí um bezerro pesado, como você mesmo disse. Com certeza. E na genética segue a mesma ideia, né? Se a gente tá falando da vaca, é o patrimônio genético daquela propriedade, né? O touro que vai nascer, o bezerro que vai nascer daquela vaca é 50% da importância da mãe dele. Então a gente tem que priorizar também o dado da vaca, né? Para intensificar isso na produção. Então é uma ferramenta fundamental, né? Tanto na nutrição quanto na genética. Com certeza. Gustavo, você poderia compartilhar com a gente alguns exemplos de sistemas intensivos ou estratégias que foram bem planejadas, onde animais geneticamente superiores tiveram melhores resultados? Não, tem alguns, assim, eu brinco que a gente está aqui com gado, o gado brasileiro, prioritariamente é o gado Nelore, né, e tudo mais, mas eu falo que tem 2 raças principais no Brasil, que você vai na fazenda, você fala assim, ó, que é o crioulo e o compra, né? É verdade. Não é Angus e Nelore, não, é crioulo e compra. Esse aqui é crioulo, porque o desempenho dele é diferente, olha como é que ele é melhor, não sei o que lá. O que tá no o que tá naquilo ali? Porque esse aqui é filho, porque eu inseminei, eu comprei um touro bom, aquele de compra você não sabe, é um pai, é um filho sem pai conhecido, é um filho sem origem. E a origem é o que você falou, Maria Paula. Não é só o touro, é o touro com a vaca. Acho que a grande evolução, só voltando um degrauzinho atrás, a grande evolução que nós vamos ter, e a gente já vem tendo, é melhorar o nosso estoque de vaca, tá certo? O estoque de vaca, e o nosso estoque de vaca vai ser melhorado usando touros cada vez melhores para se fazer boas filhas e essas filhas serem bem avaliadas e ter lá. Então, assim, a gente precisa de ter isso, de ter essa qualidade desse animal sendo muito monitorada. E essa questão aí dessa qualidade dos animais, isso é marcante em quase todas as fazendas. A gente tem um caso de uma propriedade que a gente acompanha um pouco mais de perto aqui, que esses dias até bateu um lote lá, e falou assim, olha, esse aqui nós temos que separar do resultado dos outros, porque esse aqui realmente, a propriedade faz muita recria e engorda e tem um pequeno rebanho de vacas, e foi abatido os animais que vieram dessas vacas, que são filhos de touros conhecidos, de touros escolhidos, assim, de alta qualidade. Assim, na média, ao longo da vida, eles, considerando assim, ó, uma nutrição dessa intensiva, foi a mesma coisa. Aí é o inverso daquilo que eu falei, assim, todo mundo ali já tem a nutrição intensiva, e tinha alguns lotes de animais que são os crioulos, que são animais com genética superior, porque foram selecionados, filho de touro conhecido, inseminação, ou touro de repasse. Na média, eles ganharam 300 gramas a mais do que os outros, ao longo de todo o tempo, né? Numa nutrição que não limitava, e foi abatido 3 arrobas mais pesados do que os outros. E assim, isso aí ainda foi abatido 3 arrobas porque foi ainda menos tempo, porque se deixasse no tempo, tinha um potencial para ser muito mais. Então, o que a gente tem visto aí? Cada vez mais, quando a gente usa esse padrão, é óbvio que no campo o cara fala assim, eu acho que o produtor, muitas vezes a gente escuta a seguinte frase também. Mas ele é caro. Fala assim, você tem que entender dentro do seu modelo, que aí volta na ignorância. Se justifica você pagar X ou Y a mais pelo animal melhor ou pior, só você vai saber dizer, não sou eu que vou saber dizer. O que a gente pode colocar assim, ó, nessas 2 condições, isso aqui dá isso. Agora, e na sua condição? Como é que a gente faz isso? Entendeu? Acho que a grande questão do produtor é ele entender, porque a gente escuta muito assim, você vai, o cara que... Eu trabalho com nutrição, então assim, o cara fala assim, não, professor, mas esse aqui eu comprei barato. Eu falei, tá bom, você comprou barato, quanto que custou esse aqui? A conta nossa que interessa para nós, independente de qualquer coisa, do produtor, ele vai viver do que sobra, da margem dele. Ele pode até ganhar dinheiro com um animal que ele comprou inferior e mais barato. Não quer dizer que isso não possa acontecer, mas ele tem que ter certeza disso. A grande questão que eu falo é o seguinte, assim, ó, quando você tem uma genética melhor, você tem muito mais condições de abrir diferentes caminhos. E esses caminhos se tornam mais seguros. Essa é a principal analogia que eu faço. Assim. Aí, e quanto mais acelerado você for, vamos falar, igual não falar assim, andar 40 km por hora, eu não preciso ter um carrão top. Eu ando com carros normais e vou lá. Agora, eu quero andar numa velocidade mais alta, essa exigência começa a mostrar. Então, o que é a grande coisa que eu faço como produtor? Na verdade, quando o produtor começar a medir qual que é esse efeito da genética e da nutrição no cenário dele, ele muda a visão dele.
ele não deixa de comprar um animal melhor, mesmo que seja mais caro, porque existe isso também no campo. Então, o produtor, só que ele tem que olhar e ter o próprio nome dele, porque o produtor é o maior São Tomé que existe na face da terra. Ele só acredita naquilo que vê. Eu falo assim, ó, aqui em fazenda não é lugar de fazer experimento, porque fazer experimento em fazenda é difícil. Você tem que ter assim, um critério muito grande, porque se você tem 2 lotes, um aqui e outro aqui, você pode apartar no curral um para um lado, outro para o outro, botar em 2 pastos diferentes, eles vão dar ganho de peso diferente. Isso faz parte da variabilidade natural. Ah, mas tudo filho da mesma ETF, do mesmo tordo, vão dar 2, você pode fazer a mesma ETF, desmamar no mesmo dia, separar 2 lotes, um vai ganhar X, outro vai ganhar Y. Aí se você testa um produto aqui contra ali, é diferente. Agora, fazer experiências em fazendas, entender como é que aquilo acontece é bom. Então, o convite para você, produtor, para nós que mexemos com isso, é principalmente o seguinte: monitore aquilo que você está fazendo. Então, começa a comprar o animal do seu Zé, que é um animal de qualidade melhor, e veja quanto tempo ele ficou no seu rebanho. O lote inteiro. Quanto que ele comeu, quanto você gastou nele. Compre logo do seu João. Exato. Só que assim, tem que só tomar um cuidado com uma coisa. É muito importante que o produtor monitore isso para fazer esse tipo de comparação. Ele tem que comparar o seguinte: ele não tem que pensar por quanto ele comprou, ou quanto custou e quanto ele vendeu. O que interessa tudo para nós é a última linha, que é o custo final. Só que ele tem que tomar cuidado do seguinte: às vezes acontece, eu me deparo muito com isso, que assim, ó, eu comprei o lote lá da Maria Paula, era uma bezerradinha boa demais, mas eu perdi dinheiro com ele. Comprei o do Cris, uns tucura danado lá, ganhei dinheiro com ele. Porque comprou dela num dia que estava caro e comprou o seu num dia que estava barato. E vendeu. Então ele tem que tomar cuidado com isso. Ele tem que olhar e falar assim: comprei os bezerros da Maria Paula, que tinham tantos quilos, ficaram tantos dias na minha propriedade e vendi com tal peso. E comprei os do Cris, os do Gustavo, assim, assado, e vendi com tal peso. Aí você coloca na mesma condição econômica um e outro e compara o que dá para pagar mais ou menos nesse. O grande desafio para você é que, se você fizer isso, você vai dar muito mais valor para o animal de genética superior do que para o outro, que ele vai te mostrar que ele tem essa diferença. Só que você só vai ter isso no dia que você realmente fizer. Enquanto as pessoas falam, é uma coisa. Você realmente precisa de fazer e comparar. Entendeu? E aí você vai comparar dentro do seu modelo para entender até onde você pode ir ou não nesse diferencial aí de pagamento, coisa do tipo. Então, o convite principal para você é, de novo, a gente volta lá na palavrinha que é um pouco pesada, né, que é a ignorância, mas é a falta de conhecimento em cima do que acontece dentro do seu modelo produtivo. E a gente precisa de ter isso. Porque uma vez que a gente fizer isso, nós vamos dar o valor adequado para cada tipo de animal que a gente possa ter e para cada caminho e nutrição que vai ser justificável fazer. Muito bem colocado. O próximo ponto aqui é bem o que a gente está falando, né? O nosso seminário, o título é Genética para a Produção Sustentável. Né? E essa história da nutrição alinhada com a genética, por tudo que foi dito aqui até agora, né, eles caminham juntos e nós temos esse desafio. Né? Talvez o desafio não é nem de trazer inovações, mas de saber comunicar, né? A gente fazer o produtor entender todos esses pontos que foram falados, né? É medir de maneira adequada, comparar de maneira adequada, né? E fazer conta de maneira adequada e comparar lotes adequadamente. E isso vai trazer o resultado no bolso, né? Exatamente. O convite principal para o produtor é que ele tem que medir mais aquilo que ele faz. Não é fácil numa pecuária a pasto. Numa pecuária a pasto isso é desafiador, porque assim, numa agricultura, não estou falando que é fácil também, mas na agricultura você tem um conceito de safra, né? Que é que você compra, produz e vende, e colhe. Tá certo? Então você compra, produz e colhe. Num confinamento também. Você meio que compra, coloca o animal lá, produziu 100 dias, 120 dias, 90 dias, você colheu, você fala, é tanto e tal, estima alguns custos ali e coloca. Na pecuária a pasto ela é contínua. A vaca tá lá, às vezes é muito custo você fazer. Quando que eu começo a botar um custo para um bezerro? Quando ele está concebido, quando ele nasce, quando eu desmamo, entendeu? Assim, é complexo, você tem que adotar os seus critérios e seguir nele. Então, o primeiro ponto é medir,
é muito importante para tomar decisões corretas, senão muitas vezes as decisões são feitas erradas. E existe hoje duas coisas: a falta de medir. Existe também, por outro lado, alguns grupos, a gente tem o que eu chamo de tem obesidade da informação. Chegam somente nos confinamentos e falam assim, ali tem número de tudo. Mas eu falo, o que você fez com aqueles números? Nada, né? Então, eu tenho um controle de tudo aqui. Normalmente ele chega assim e fala assim, tá vendo aquele rapazinho ali? O que você precisar, ele tem. Fala, mas não sou eu que preciso, quem precisa eu sei, que é o dono, para tomar. Né? Exatamente, tem número, mas não virou informação. Mas o grande problema nosso é a falta de número e medir de forma correta. As comparações em fazendas, é isso que a gente estimulou para ser feitas, elas têm que ser feitas com muito critério, igual eu te falei, porque tem muito viés comparativo de você, às vezes, comprar num momento que é mais barato, outro, então tem que tomar cuidado com isso. Mas eu acho que na hora que o produtor começa a medir, e porque isso eu vejo em toda fazenda, assim, eu chego em muitas propriedades que têm bons números, e chega em propriedades que não têm bons números. E se tem uma coisa que acontece assim, quando não tem bons números, que não sabe o custo, não sabe o que está acontecendo e tal, é no instinto. Isso vale a pena? O que é melhor comprar? Um gadinho ruim aqui, não sei o que lá, ou aquele bom? Mas será que paga? Macho é fêmea, é isso e aquilo. Mas tratar desse jeito fica caro. Tá? Pronto, aí você tem que ir lá porque está no instinto. Tá certo? E o instinto, ele vê uma coisa que chama-se boleto, que é pagamento, entendeu? Assim, eu compro esse gado, ele é mais caro. Eu vou dar esse trato, custa mais. Eu vou comprar esse sêmen ou esse touro, por que eu vou pagar 30 mil no touro se eu posso comprar um ali de 10? Entendeu? Digamos assim, esses são os pontos. E aí, quando não tem número, é o instinto e vai ficar nessa. A dor é do pagamento. Quando tem número, é diferente. Na verdade, o que a gente tem visto? Todas as fazendas com bons números, elas buscam valorizar cada vez mais esse animal melhor, acelerar o processo. Gente, hoje o custo mais alto que existe numa fazenda é do animal ficar dentro da fazenda. O custo, eu brinco assim, fazenda é como se fosse um hotel, tá certo? Um hotel só é viável se ele tiver cheio. Hotel com metade dele, não dá dinheiro não. Meu cara ganha muito dinheiro pelo hotel. Não, ele é planejado para estar 80%, 90% da capacidade dele. Não é nem planejado para ter 100%. Quando ele está 100%, dá problema. Então ele é planejado para estar 80%, 90% da capacidade dele. É igual uma fazenda. A fazenda, você tem que estar sempre com ela 80%, 90%. Tem uns amigos meus, um outro que eu conversei de manhã, gosta da fazenda uns 150%. Tá certo? Mas é o perfil dele. Mas assim, o hotel é planejado a estar dessa forma. Uma vez que ele está dessa forma, eu tenho que ter toda a condição de dar manutenção nele. Porque um hotel com 80%, 90% da capacidade, o colchão vai estragar mais rápido, a toalha vai estragar mais rápido. Então eu tenho que dar manutenção adequada. Todo produtor que mede e que olha quanto o animal custa, fora a nutrição, que custa por dia numa propriedade, ele fica assustado de ver o valor que esse animal custa por dia. E é, de novo, aquele negócio assim, é igual o custo do arrendamento que a gente falou lá no começo. Na hora que ele coloca isso, ele enxerga a necessidade de acelerar, de comprar um animal melhor, e enxerga a necessidade de ter uma nutrição mais adequada. Quando ele faz isso, ele vem, de novo, aquilo que a gente voltou a falar assim, ele vem a produzir mais em menos área, que eu acho que é a principal questão da sustentabilidade, é a gente conseguir economizar áreas, entendeu? A gente produzir mais áreas. Nós não vamos passar ainda por muito tempo de, entre aspas, perdendo área para a agricultura, isso não é nenhum problema, muito pelo contrário, as nossas fazendas, muitas fazendas são casas de um andar, que podem ser transformadas em prédios de 4, 5, 6 ou 10 andares, que tem toda a tecnologia para fazer isso com viabilidade, e é o que tem sido feito. Então, esse é o caminho da produção, economia e sustentabilidade. Perfeito, perfeito. Gustavo, para gente fechar, a gente falou muito de toda a parte de base que a gente precisa, de toda essa tecnologia que a gente precisa ser implementado o básico, né? Medir e etc. Agora, a gente sabe que, em termos de pesquisa, a gente precisa sempre inovar muito, né? A gente precisa estar anos à frente da aplicabilidade, vamos dizer assim. E o que tem sido ponto focal em termos de pesquisa e inovação que vocês têm visualizado?
A gente tem visualizado, a gente tem caminhado muito mais na parte de pesquisa, assim, né? Nesse entendimento do todo desse animal. Não só do todo, mas um entendimento mais profundo do que acontece. Então, em termos de pesquisa, para falar, são as ômicas que cada vez têm se tornado mais preponderantes. Porque a gente tem os planos nutricionais, tem a base, mas o que é hoje a grande questão? Muita coisa que não era explicável, agora talvez a gente tenha ferramentas, porque não é assim. O animal é muito complexo para a gente falar que eu dei tal coisa e subiu tal indicador, que seja um hormônio X ou metabólito Y e fez ele ganhar mais peso. A gente está vendo que é uma mudança muito mais complexa nisso. E a gente tem caminhado muito para essa fase aí de avaliação dessas ômicas integradas à produção animal. Então, as ômicas, as metabolômicas, transcriptômicas e tal, todas essas, dentro desse contexto, para nos ajudar a caminhar, né, e a buscar ali indicadores ou bioindicadores que vão nos levar a explicar e poder ter cada vez mais isso de uma forma muito profunda e científica, mas que traga o retorno econômico produtor. Então, nós estamos especialmente entrando nesse mundo aí, que ele é bem mais complexo, né? Ele é muito mais profundo e muito mais complexo até a avaliação, mas estamos caminhando bastante para isso, para entender o todo, né? Assim, cada vez mais nós estamos preocupados, desde antes do bezerro ser concebido até o final, e entendendo nessa complexidade aí dos desafio fatores. da cadeia como um todo. O desafio da cadeia e no desafio de entender essa variação dos indivíduos aí, essa resposta mais complexa deles do que uma resposta univariável. É isso, Gustavo. Nosso reloginho, infelizmente, já está apitando quase o final ali. Recado final, Gustavo. Para o produtor, para o pesquisador, para o nosso ouvinte de uma maneira geral. O meu recado final é o seguinte: a gente tem que, de uma certa forma, assim, a gente tem que abrir o olho. O produtor ele tem que estar cada vez mais atento a essas mudanças que acontecem, porque é extremamente importante ele estar antenado, não só na novidade, mas no que está acontecendo dentro da propriedade dele, para ele não ser pego num ambiente que é onde ele fala assim, agora não tem nem mais como ficar. Digamos assim, as pessoas estão construindo prédios em volta da sua casa. E se a sua casa for a última ali a ser um prédio, talvez seja bom, porque pode valorizar seu terreno, mas você vai ficar com a sua casa abafada, sem sol, sombreada, no meio de um monte de prédio no coração da cidade. É mais ou menos isso que está acontecendo na pecuária. E o que eu quero? Eu quero que você tenha condição de construir o prédio dentro da sua fazenda. O que é construir esse prédio? É intensificação, é produzir mais com menos e tal. E isso aí não quer dizer que seja tudo igual. Em cada local você tem esse nível tecnológico que você vai se apropriar. No Pantanal não é igual uma área, numa terra roxa, que não é igual uma areia. Então tem diferentes locais, mas o produtor tem que estar atendendo para isso. Eu acho que nós, pesquisadores, nós temos que estar sempre junto ao produtor, não só para falar para eles, mas principalmente para escutá-los também. Né? O que são as principais dores? O que são suas dúvidas? O que eu preciso de fazer para poder te ajudar a resolver? Isso aí no Brasil não é muito assim. Tem uma conexão, mas ela não é assim. Quantos grupos você já viu de produtores? Isso aí eu acho que no Brasil evoluiu demais a pesquisa. Se houvessem fundos, alguma coisa, do produtor apoiando e cobrando pelo resultado daquela pesquisa. Eu acho que seria sensacional, como nos Estados Unidos até acontece um pouco disso. Porque a gente tem que comunicar melhor. Não adianta, mas eu publiquei meu trabalho. Não, publicou o seu trabalho, é sua obrigação da gente publicar lá no período XYZ lá, tal, beleza. Mas o que daquilo você resumiu, enxugou e falou pro cara, é desse jeito aqui. Isso aqui, em 2 parágrafos, se resume desse jeito para a gente entender e aplicar. Porque tudo isso é aplicável. Só precisa de saber, conhecer bem essa teoria para aplicá-la na prática de forma correta. Eu acho que esse é o grande desafio para nós, é sempre gerar informação, porque isso não pode parar nunca, tá certo? Mas é pegar aquilo que a gente tem e conseguir levar para um produtor de uma forma que ele entenda, e cada produtor vai ter seu nível ali de entendimento, mas de conseguir apropriar na situação dele de forma adequada para resolver o problema dele. Ou falar, mas principalmente escutar eles. Ou seja, na prática, a teoria deve ser a mesma. Exatamente, esse é o meu lema. E, na verdade, só não é quando você não sabe a teoria correta. É isso aí. Maria Paula. Gostaria de agradecer, Cris, ao Gustavo
professor Gustavo pela aula aqui hoje, que foi muito exemplo prático, analogia muito, que cabe muito dentro da pecuária, né? O que a gente vive hoje. E colocar em prática e colocar metas, que a gente discutiu muito hoje sobre metas, e estamos à disposição aqui, a genética e a nutrição, para a gente colocar isso caminhando junto para alcançar as metas. Então, muito obrigada, professor, pela contribuição aqui no nosso podcast. Só para lembrar a quem está ouvindo aqui, quem tiver perguntas para fazer para o professor Gustavo, ele estará na mesa redonda com a gente, né, durante o seminário na Expo Genética, dia 15 de agosto, em Uberaba. Então, quem tiver perguntas sobre esse tópico que nós abordamos aqui hoje, só deixar enviadas para que sejam abordadas na mesa redonda. Ou seja, dia 15 de agosto é o compilado de todas essas entrevistas, esses bate-papos aqui no podcast do ANCP Conecta, edição especial Expogenética. Então, gostaria de encerrar aqui agradecendo os nossos parceiros aí, Remate Web, o aplicativo Lance Rural, que está transmitindo aí esses nossos bate-papos de maneira integral, né? E o canal do Criador. Fica o abraço aqui para o Plínio Queiroz, que foi o grande intermediador dessa parceria, e lembrar vocês que o ANCP Conecta, não só no dia 15, mas vai perpetuar aí na semana completa da Expogenética, no nosso pavilhão, né, Maria Paula? Através do ANCP Conecta e Responde. É um bate-papo lá com os nossos pesquisadores, com a nossa equipe, com os nossos técnicos, criadores, case de sucesso, e de uma maneira bastante dinâmica vamos estar presentes no pavilhão. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos e nos acompanhe aí os outros episódios desse ANCP Conecta, edição especial Expogenética.